Sim, Senhor, nós sabemos que nós não temos ninguém além de Ti, Senhor. Não há ninguém nos céus, não há ninguém na terra, não há ninguém no mar. Não há outro senão a Ti, Senhor. Não há outro senão a Ti, Senhor. Não há outro. Tu és o nosso Deus, a nossa torre forte, o nosso bem supremo. Sabemos que estamos guardados em Ti, Senhor, e como o diácono Anderson falou agora há pouco, sabemos que o Senhor voltará, Pai. Voltará para buscar os seus, que Jesus virá resgatar o Teu povo. A nossa esperança está firmada de que não estamos sozinhos agora, neste momento, e que o Senhor ainda voltará para nos buscar, Senhor. Que há uma eternidade reservada para os Teus filhos, há uma eternidade de paz, de alegria, de gozo, há uma eternidade onde não haverá choro, não haverá lágrimas, totalmente diferente do que temos visto. Ah, Deus, como é bom estar na Tua presença, Senhor. Como é maravilhoso estar nos Teus altares, como é maravilhoso poder cantar louvores a Ti, Senhor. Como é maravilhoso, Senhor, viver este momento, porque a igreja realmente ela não para, Pai. Ela continua caminhando, Senhor. Seja engrandecido para sempre o Teu nome, em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado. Amém. Louvado seja Deus. Paz do Senhor, irmãos. Espero que todos vocês estejam bem, aonde vocês estão. Que a paz do Senhor esteja realmente habitando abundantemente no coração de vocês. E hoje nós vamos falar exatamente sobre a volta de Jesus. Como o diácono Anderson já antecipou aqui, graças a Deus. Louvado seja Deus. Nós vamos falar, preparado para a volta de Cristo. É uma afirmação, é preparado para a volta de Cristo, porque eu creio que você aí que está me assistindo está preparado para a volta de Cristo. Estou afirmando, não é verdade? Ou será que não? Ou será que agora que eu falei gerou um ponto de interrogação no seu coração? E se eu mudar e fizer essa pergunta para você, você está preparado para a volta de Jesus? Se a volta de Jesus fosse hoje, e aí? O que será que você, se tivesse essa oportunidade de receber a notícia com antecedência? Hoje você vai descobrir que você não vai receber essa notícia com antecedência, mas se você tivesse a oportunidade, o que você sentiria, né? Nós vamos meditar aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, a partir do verso 42. Eu coloquei aí que nós vamos ler do 42 ao 51. Mas, na verdade, eu vou ler só o 42 agora, depois a gente lê o restante, e depois a gente lê um pouco mais aí no capítulo 25, para a gente entender melhor o que nós vamos meditar nessa manhã. Então, Mateus 24, 42, diz assim: Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Vamos orar. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra e nós sabemos que o Senhor vai voltar para buscar os seus. Estamos diante aqui de uma ordem, de um imperativo, que é vigiar. E precisamos crer cada dia mais nas nossas vidas que o Senhor voltará para nos buscar. Essa imagem de Cristo voltando e buscando os seus precisa estar diante dos nossos olhos a todo instante. Que Teu Espírito Santo reforce isso nos nossos corações nesta manhã e faça aquilo que deve ser feito em particular na vida de cada um que vai ouvir essa palavra. Porque eu sei, Pai, que cada um vai receber ela de uma maneira diferente.
e que ela cumpra os seus múltiplos propósitos na vida dos teus filhos, agora, ao vivo, e depois, quando essas pessoas assistirem esse vídeo também. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos aqui no capítulo 24 de Mateus, o famoso sermão escatológico de Jesus, quando ele vai falar do final dos tempos. Ele vai discorrer grandes coisas aí, vai falar grandes coisas. Do versículo 1 até o versículo 41. E aí é muito assunto, é debate para muito tempo, mas eu creio que você já leu esse texto, já ficou fazendo várias perguntas, já meditou, já ouviu pregações, enfim. Certo é que o Senhor voltará. E quando ele está indo para a parte final do sermão, falando de tudo que vai acontecer nos últimos dias, ele olha para o versículo 42, né? A gente olha para o versículo 42 e vê uma frase dele partindo para o final do sermão escatológico aí dos últimos dias. E ele chama a atenção aqui com portanto na NVI, que significa assim, ó, presta atenção, que o que eu vou falar agora é uma ordem. Então, portanto, vírgula, preste atenção. Vigiem, vírgula de novo. Ele dá uma ordem, e essa ordem é vigiar. E o que é vigiar? É estar sempre alerta, é estar preparado, é estar pronto. Olha, eu estou falando para vocês o que vai acontecer nos últimos dias. Portanto, vigiem, estejam prontos, estejam preparados, fiquem alerta. Por quê? Porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. E aí, o que ele vai fazer daqui para frente? Ele vai explicar melhor essa ideia de vigiar, de estar pronto, de estar sempre alerta. E ele vai fazer aquilo que ele faz muito bem e vai se valer de parábolas. Ele vai falar através de parábolas para explicar esse ato de vigiar, porque o dia da volta, aqui no caso, ele ainda não morreu, ele ainda não ressuscitou, ele ainda não voltou aos céus, mas ele diz, vigiem, preparem-se. Se ele já está falando isso para eles ali, imagina para a gente aqui hoje. Ele está ali, ó, está às portas, a trombeta está quase tocando. Então, eu sei que você está me vendo aí, fica alerta, hein? É para você mesmo. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai ilustrar esse vigiar através de parábolas. Ele vai contar 4 parábolas diferentes para mostrar o que ele quer dizer com esse vigie. E a primeira parábola está no versículo 43 e 44. Olha aí. Mas entendam isto. Se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim, vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. O que é uma parábola? É uma ilustração. Muitas vezes esse texto, como ele está embutido dentro de todo esse contexto, passa despercebido. Mas sim, isso é uma mini parábola de Jesus, porque é uma ilustração. E o que ele está falando? Se o dono da casa soubesse a hora da noite que o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim, vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Então, eu tenho que vigiar, estar alerta, preparado e pronto. Por quê? Porque a volta de Jesus será como a vinda de um ladrão. Total imprevisibilidade do momento do fim. Você já foi assaltado? Espero que não. Muita gente já foi, eu já fui. Quando você vê, aliás, quando você vê, você já foi assaltado, que você fica tão paralisado assim, quando você vê o ladrão já foi, já te roubou, já aconteceu. É muito rápido e é muito inesperado. E aqui ele chama a atenção para um detalhe aqui no final, virá numa hora em que vocês menos esperam. Isso é um detalhe importante.
além de ser totalmente imprevisível a volta de Jesus, vem no momento que a gente menos espera. Muita gente fala da volta de Cristo há muito tempo. Aliás, está sendo dita há 2000 anos. Os apóstolos já achavam que ele estava às portas. Quando ele subiu aos céus, havia aquela expectativa gloriosa de que ele já retornaria. Assim não foi até agora. E ele sabe o porquê, e ele tem tudo planejado, o tempo perfeito para todas as coisas. Mas é dever do cristão, e é um ensinamento bíblico, estar pronto para a volta de Cristo, como se ela fosse acontecer agora, nesse exato momento, porque é claro que ele virá como um ladrão, com total imprevisibilidade do momento do fim. Irmão, não adianta você ficar fazendo conta aí, ele está mais perto, ele está mais longe. Não dá para saber. Mas a ordem é, vigiem. Vigiem, porque você não sabe o momento do fim. E aí Jesus continua, dando mais explicações. Do versículo 45 ao 51, ele vai falar mais ainda, vai contar uma outra parábola. Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem seu senhor encarrega dos de sua casa, para lhes dar alimento no devido tempo? Feliz o servo que o seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo seja mau e diga a si mesmo: meu senhor está demorando. E então comece a bater em seus conservos e a comer e a beber com os beberrões. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera, e numa hora que não sabe. Ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Aqui Jesus conta uma outra parábola, de um administrador que pega o seu servo, fala: olha, toma conta da minha casa aí, dos meus negócios, dos que são da minha casa, alimenta eles, que daqui a pouco eu volto. E aí, esse senhor da casa, esse servo, olha para a situação e fala: pô, mas o meu senhor está demorando para voltar. Quer saber de uma coisa? Talvez ele não volte tão cedo. O negócio é comer, beber, bater nessa raça aí e deixar para lá. Vou traduzir para os dias de hoje. Talvez para você, a volta de Jesus já ficou meio surreal. Esse papo aí de Jesus voltar, mano, meu avô já falava, todo mundo já falou e até agora não aconteceu nada. Você está vivendo nessa. Os mais jovens, por exemplo, acham que são imortais, que têm a vida toda pela frente. E aí você se esquece, ou você não liga a televisão, que existem acidentes, existem doenças. Doença agora você está mais esperto, né? Depois que veio a onda aí do coronavírus, a gente ficou mais esperto que a doença pode bater na nossa porta. Existem catástrofes naturais, no Brasil isso é mais difícil. Existem mortes prematuras, pessoas morrem do nada. Do nada. Jovens. A verdade é, nós nunca sabemos quando será o momento da nossa partida. E talvez você possa achar que você tem todo o tempo do mundo, e ser como esse exemplo aqui, do servo do administrador da casa: meu senhor está demorando. Então comece a bater em seus conservos e a comer e a beber com os beberrões. Aí você quer curtir a vida. Eu vou curtir a minha vida, eu vou fazer as minhas coisas, depois eu vou lá e me conserto com Jesus, eu volto. Muitos que passaram a juventude, foram crianças na igreja, saíram, experimentaram o mundão, estão lá fora ainda. Não, mas depois eu volto, vai dar tempo para todas as coisas. Será? Será que vai dar tempo para todas as coisas? Será que de fato nós temos todo o tempo do mundo? Se você acha que a volta de Cristo é irreal, então, quando Jesus traz essa parábola, Ele está te convidando a pensar também que você não é imortal,
que a sua vida é frágil e que existem limitações e que nada garante que a gente vai estar vivo daqui a um minuto. Nada, nada garante. E uma coisa é certa, queira Jesus rasgar os céus agora para buscar os seus, ou a morte bater na nossa porta hoje, não haverá segunda oportunidade. Quando o tempo acaba, ele acaba. E aí ele termina esse trecho dizendo, mais uma vez, o Senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera, e numa hora que não sabe. Ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Quando ele voltar, ele vai levar os seus para junto de si. E os que não forem, nós já sabemos para onde eles irão. O título do sermão é Preparado para a volta de Cristo, é uma afirmação. Mas talvez para você caiba mais como uma pergunta. Será que você está preparado para a volta de Cristo? Te digo que enquanto há vida, há oportunidades. Deixa eu te fazer uma pergunta para você refletir profundamente. Você tem algo inacabado com Deus? Pensa aí de verdade. Tem uma coisa inacabada com Deus aí com você? Tem algum propósito que Deus colocou no seu coração que você está deixando para mais tarde? Não, isso aí eu faço depois, vai dar tempo. Tenho outras coisas para resolver antes. Lembre-se da advertência do Sermão do Monte. Mas buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Lembre-se disso. Será que você tem pecados aí de estimação, algo que te embaraça, que te prende, que você vai e cai, e não consegue sair do mesmo lugar? É momento de decisão, é momento de rasgar as vestes, se humilhar, procurar, pedir ajuda. Agora é hora de nos prepararmos como noiva de Cristo para receber o nosso Mestre, o nosso Senhor. O alerta é assustador. Ele virá uma hora que ninguém espera e punirá severamente os hipócritas. Irmãos, tem muita gente que caminha com a gente, mas que não são dos nossos. Isso é triste. E é difícil vir aqui falar algo desse tipo. Mas isso é verdade. E nós devemos orar para que o Espírito Santo convença a todos do pecado, da justiça e do juízo, porque nós estamos, de fato, caminhando para o final de tudo. Ainda que Jesus não venha agora, amanhã, depois nós podemos morrer. E será o final para nós. E nossa geração precisa marcar sendo diferente, trazendo verdades, confrontando, mas dando colo, levando a verdade e trazendo para perto, caminhando junto, estando preparado e preparando outros, vivendo como o que mais importa, levando o Evangelho para que almas sejam salvas, porque a verdade é uma só. Quando fecharmos os olhos e abrirmos na glória, ou estaremos com Cristo para sempre, ou será o fim. Há pessoas da nossa família que precisam ser alcançadas, não é verdade? Todo mundo tem alguém em casa que precisa ser alcançado, todo mundo tem um vizinho que precisa ser alcançado. Nós devemos nos preparar para a volta de Cristo, como se ela fosse acontecer hoje, e devemos dedicar a nossa vida para que outros também sejam alcançados. E essas duas parábolas destacam exatamente que ele virá e virá antes do que você possa imaginar. Vai ser muito rápido. E aí vem uma terceira parábola, que é a parábola das 10 virgens, muito famosa. E o reino do céu será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 delas eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todos ficaram com sono e adormeceram.
À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Jesus contou 2 parábolas falando que, olha, vai ser mais rápido do que vocês possam imaginar. E aí ele conta uma terceira parábola, que é a parábola das 10 virgens, e essa parábola dá a ideia do quê? Que vai demorar um pouco mais do que vocês possam imaginar. Vocês repararam aqui, ó, no versículo 5, o noivo demorou a chegar. O noivo demorou. E isso mostra que talvez a nossa caminhada, a caminhada de muitos, vai ser uma caminhada mais longa aqui na terra. Você vai ter uma caminhada mais longa. Graças a Deus por isso. E o que você vai ter que fazer na sua longa caminhada? Vigiar. Enquanto caminha, você vigia. Entende? Isso é o seu óleo na sua candeia. Você vai vigiando e orando. Te falaram que a vida cristã ia ser fácil? Mentiram para você. Te falaram que não ia ter sofrimento nenhum? Te enganaram. Te falaram que ia ser sem dor? Mas nem Jesus viveu assim. Talvez a sua caminhada aqui vai ser longa. E vai ser uma caminhada longa e de sofrimento. Eu não posso te enganar. Talvez vai ser a sua realidade. Aí você vai falar assim: Senhor, mas que vida injusta. Meu amado, presta atenção numa coisa. Ainda que você viva 100 anos aqui, de pura dor e sofrimento, isso não vai ser absolutamente nada comparado com a eternidade com Cristo na glória. Já parou para pensar nisso? O problema é que a gente olha para cá, para esse mundo, e compara a nossa vida com a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Então a gente se compara com os outros, aí a gente vê o sucesso do ímpio, e vê o nosso sofrimento, e fala: puxa vida, e se lamenta. Não faça isso. Não faça isso. Ainda que 100 anos sejam 100 anos de muita dor, mais vale caminhar 100 anos de dor, vigiando em obediência, com a sua lamparina aí cheia de óleo, e passar a eternidade toda com Cristo, do que 100 anos de prosperidade e depois padecer no inferno. Você já viu a parábola do rico e do Lázaro? O Lázaro estava lá mendigando na porta do rico, não tinha nada, absolutamente nada. Quando morreu, diz a parábola, foi descansar no seio de Abraão. E o rico foi para o inferno. O que adiantou todas as riquezas na vida desta terra, se não tivermos as riquezas eternas na glória com Jesus? O que adianta negociar e se preocupar com esse mundo e não nos prepararmos para a volta de Cristo? Não adianta. Talvez seja uma caminhada dolorida, de decepções e sofrimentos, mas vale a pena renunciar à fé por causa disso? Tem gente que põe a culpa em Deus. Ah, eu estou vivendo tudo isso, é culpa de Deus, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. Como diz o pastor Zezinho sempre, para de perguntar o porquê das coisas e pergunta o para quê. E você vai encontrar propósito até mesmo na dor e no sofrimento. E vai poder glorificar a Deus até mesmo na dor e no sofrimento. Como fez Jó, como fez Abacuque, como fizeram tantos outros.
como fizeram os apóstolos que morreram por causa do Evangelho, como nossos irmãos estão morrendo hoje em terras perseguidas pelo mundo. Vai caminhando, por mais que a sua caminhada seja longa, não deixa faltar óleo aí na sua candeia, para que quando ele aparecer, por mais que pareça demorar, você esteja pronto e não fique de fora. Tudo bem até aí? Jesus fala sobre o final dos tempos, e ele fala para você: vigia. Vigia, porque eu vou vir como um ladrão. Me obedeça, faça o que eu estou te pedindo. Ande em obediência, vigiando. Por quê? Porque quem é, pois, como servo fiel e insensato, a quem seu senhor encarrega todos da sua casa para lhe dar alimento no devido tempo? Feliz o servo que o seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o entregará a todos os seus bens. Deus vai recompensar aqueles que andam vigiando em obediência. Não entregue sua vida aos prazeres deste mundo, porque eles são ilusórios e passageiros. Conserte-se hoje com Deus, se entregue na presença de Jesus, porque Ele vai vir de repente. E ninguém pode garantir a hora da nossa partida. Depois ele fala sobre as 10 virgens, e fala que pode ser que demore um pouco mais. Parece um paradoxo, né? Parece que ele está se contradizendo. Mas vai vir como um ladrão ou vai demorar? Amigão, não importa. Para uns vai vir como um ladrão, para outros parece que vai demorar. O que eu tenho que fazer? Vigia. Se para você vai viver uma vida maior, vai demorar mais, mantenha a sua lamparina acesa aí com óleo. Vai caminhando e vigiando. Porque uma hora ele vai vir. Ele vai vir. E se você tiver sem o óleo, não vai dar tempo de comprar e entrar não. Você vai ficar para fora. E aí ele vai terminar com a última parábola, que é a parábola dos talentos. Eu não vou ler ela toda, porque ela é muito grande. Você já leu ela, eu tenho certeza, umas 50 vezes pelo menos na sua vida. Porque você é um assíduo leitor da Bíblia. Olha que interessante. Jesus fala para vigiar, por quê? Porque ele vai vir em breve. E mesmo que pareça ser tardio, ele virá. E enquanto você vigia, o que você faz? Você trabalha também, você não fica só vigiando, você vai vigiando e trabalhando. Enquanto vigia, trabalha. Enquanto você está aqui nessa terra, ainda que esteja sofrendo, ainda que esteja enfrentando lutas, você está aqui para servir a Deus. Você não está aqui para ficar esperando Jesus voltar sentado no sofá, não. Você não está aqui esperando Jesus voltar para ficar acomodado dentro das 4 paredes da igreja. E agora está mais confortável ainda que você está aí na sua casa, na sua cama, no seu sofá, está tranquilo. Não. Jesus diz na parábola dos talentos que ele entrega talentos para os seus servos. E é muito interessante, vou ler só o comecinho da parábola dos talentos, que ele fala assim, no versículo 14 do capítulo 25. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade ou habilidades. Olha que interessante. Jesus distribui talentos aos seus servos de acordo com a capacidade e habilidade de cada um. O que isso quer dizer? Que todo mundo tem talento, que Deus entregou. Cada um tem o seu. Por isso que quando nos unimos como corpo de Cristo, como igreja, nos desenvolvemos plenamente, porque um depende do outro. Então assim, aí você fala assim, mas aí eu não tenho o talento de pregar, né, que nem você está fazendo aí agora, mas Deus te deu outro talento para a glória de Deus. Ele te entregou outra coisa. Estava conversando com a Natália ali agora, vou usar ela de exemplo. Ela faz bolo. Faz bolo para a glória de Deus, faz doce para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Tem noção? Faz um bolo, vende-se um bolo. Pega o dinheiro, põe na mão do missionário. O missionário vai, uma pessoa é alcançada. Foi para a glória de Deus ou não? É um talento. Isso é só um exemplo. Você pode aplicar isso em todas as partes. Enquanto eu espero vigiando, eu vou trabalhando.
porque ele me entregou talentos do qual eu preciso desenvolver. Ele distribuiu 5 talentos para um, distribuiu 2 talentos para outro, 1 talento para outro, de acordo com a capacidade de cada um. E você sabe o final da história. O que recebeu apenas 1 talento, fez o que com o talento? Escondeu, enterrou. Isso era uma prática extremamente comum na época de Jesus. Quando eles tinham algo de muito valor na mão, o que eles costumavam fazer? Enterrar. Eles não iam depositar no banco, eles não iam lá no Itaú, no Bradesco, e opa, vamos pôr ali, fazer um depósito. Eles enterravam. Já ouviu quando Jesus fala que o reino de Deus é como alguém que está cavando e encontra uma pérola? Aí o cara vai, enterra o tesouro, aí compra o campo todo para ficar com o tesouro que encontrou? Estava enterrado. Então era comum pegar o talento e enterrar porque era algo de grande valor. Ou seja, eles receberam algo de grande valor. Mas os que receberam mais, multiplicaram isso. Multiplicaram isso. E aquele que recebeu 1 ficou com medo e enterrou o talento. O que isso significa? É simples. Aquilo que Deus te deu, usa. Aquilo que Deus deu para você, usa para a glória de Deus. Faça o reino avançar com aquilo que Deus deu para você, sem medo nenhum, para a glória de Deus. Tem muita gente aí me vendo adormecida. Ah, mas eu vou fazer? Ah, mas eu não sou capaz. Você sabe que você é capaz. Você sabe que você é capaz. Você sabe. Trabalho é o que mais tem para ser feito aqui na igreja. Quando tudo voltar ao normal, o que mais tem para ser feito aqui nesse templo é trabalho. E você sabe que você pode servir aqui mais. Aí você fica assim, pô, mas eu? É você mesmo, Deus te entregou o talento, e Ele vai te cobrar, porque desde a criação do mundo, Deus fez Adão e Eva para ser mordomo do jardim. Quando Deus fala para Adão, domine sobre todas as coisas, esse dominar diz respeito a ser um mordomo ativo, trabalhar. Qual era a função de Adão no jardim? Cultivar o jardim e guardar. Quem cultiva, faz o quê? Planta, faz crescer. Quem guarda, protege. Nós temos funções no reino. E Deus deu responsabilidades para cada um de nós. E aí, está preparado para a volta de Cristo? Ele fala que devemos vigiar. E é certo que a volta de Cristo acontecerá mais tarde do que muitos esperam, como diz na parábola das 10 virgens. Mais cedo do que muitos esperam, como ele fala, dando o exemplo do ladrão. Em um momento totalmente inesperado. Portanto, vigie, esteja alerta, preparado, pronto a ser um servo fiel e que não enterra os seus talentos. Vigie, esteja alerta, em obediência e não enterre os seus talentos. Quando você o encontrar, ou melhor, quando ele o encontrar, que ele o encontre trabalhando por ele, para ele, com a candeia cheia de óleo, dizendo, Senhor, eu estava aqui vigiando, aguardando a sua volta. Amém? Vamos cantar?